Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês aqui uma pesquisa que eu fiz recentemente. Eu sempre vou fazer isso e vou aproveitar este espaço que nós temos no site para poder compartilhar estes conteúdos. Uma vez que na aula fica um pouquinho apertado para a gente, nós temos um limite muito pequeno, um tempo muito curto para poder dar conta das matérias. E eu vou precisar usar esse espaço. Até mesmo, não apenas para trazer adendos teológicos, ou seja, acréscimos, apêndices teológicos, né? Mas também aproveitar este espaço para a gente poder ministrar algumas aulas que, devido à extensão, né, extensividade da matéria, por ela ser extensa, nós iremos aproveitar esse espaço para poder ministrar algumas aulas para poder dar conta, senão a gente vai ficar muito atrasado. Eu quero crer que vocês já assistiram algumas aulas aqui e perceberam que eu faço uso de diversas ferramentas, mecanismos para poder facilitar e diminuir o feedback, o face a face, ok? Para não ficar muito deficiente e que não haja uma qualidade como se tem, para que haja uma qualidade como se tem na aula presencial. Eu vou tratar deste tema aqui, é resultado de pesquisa, resultado de uma leitura recente que eu fiz sobre este tema aqui. Caberia aqui uma interrogação, mas foi a foto melhor que eu achei. E tanto é que essa imagem de Jesus Cristo aí, essa imagem aqui, queridos, ó, essa é uma imagem renascentista. Jesus com os olhos claros, pele branquinha, os cabelos meio loiros, né? Esse é o Cristo da Renascença. Então, ó, Renascença, caso bateu a curiosidade, dê uma pesquisa. Faça uma pesquisa sobre o renascentismo, o movimento intelectual, cultural que ocorreu ali na Idade Média. Então, ó, os africanos, caberia aqui uma interrogação. Os africanos são amaldiçoados? Gente, isso é uma pergunta dantesca, é uma pergunta polêmica, porque desde a Idade Média, os intérpretes, os estudiosos, teólogos, eles desenvolveram uma teoria a partir de Gênesis. Eu estou aqui com o texto aberto, se você tiver com a Bíblia aí, não venha para esse vídeo sem estar com a Bíblia em mãos. Baseado em Gênesis capítulo 9, do versículo 20 até o versículo 29. A partir desse texto, surgiu a teoria de que os africanos, por serem descendentes de Ham, ou seja, de Cã, o filho mais novo de Noé, que foi amaldiçoado pelo pai por Noé, por ter visto a sua nudez, e uma vez que a teoria diz que dos cananeus, dos cananitas vieram os africanos, logo justifica-se os africanos serem negros, de pele, né, esse absurdo é racista, de pele preta, por causa dessa maldição, como também justifica os negros serem miseráveis, pobres, no contexto bem da África lá. E justifica também o sistema escravocrata, porque o texto diz que eles serão servos, certo? Eved, e Eved ali é escravo, e eles serão servos dos seus irmãos. Então tá aí o texto. Eu vou fazer uma leitura do texto e depois a gente faz os devidos comentários. Ó, Gênesis capítulo 9, a partir do versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do seu pai, fê-lo saber fora aos seus dois irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros, de ambos, e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do seu pai.
sem que a visse. Despertando Noé do sono, do vinho, ou seja, redobrando a consciência, soube o que o filho fizera, o filho mais novo. E disse Noé, no versículo 25, é aqui que gera toda essa polêmica. E disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou, ou também disse: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã lhe seja por servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Então, deixa eu aqui fazer uma síntese da história para vocês. Segundo o texto sagrado, Noé passou a ser agricultor, plantou uma vinha, tomou uma, ficou extremamente embriagado, bêbado, e na tenda, bêbado, embriagado, totalmente influenciado pelo álcool, tomado pelo álcool. Na verdade, o álcool do vinho, né? Vamos colocar aqui a fermentação do vinho. Eu vou refazer porque não álcool, mas a fermentação do vinho, da bebida do vinho. E perdendo a consciência, tirou a roupa, provavelmente ficou a bailar, ou quem sabe deitado, enfim. O seu filho, Cã, talvez foi à tenda do seu pai, e ao entrar viu o pai nu, e ao invés de cobri-lo, passou a dizer a seus irmãos. Os irmãos foram lá, não compartilharam, talvez, da zombaria do seu irmão mais novo, pegou uma capa e, vindo de costa, cobriu a nudez de Noé. Quando Noé se desperta, ou quando Noé volta à consciência, passa-se o efeito do vinho, Noé amaldiçoa ao seu filho, mas precisamente o seu neto, Canaã, porque o texto, versículo 21, disse assim, versículo 25, e disse, maldito seja Canaã. Canaã não é Cã, é Canaã, o seu neto. E aí surge até a polêmica e a dúvida, por que não a Cã e sim a Canaã? Por que o avô amaldiçoou o neto? Porque se você observar no versículo 25, pode ver aí na sua Bíblia, maldito seja Canaã. Ele não disse Ram, ele disse o neto, Canaã. E aí amaldiçoou a Canaã e depois de ter estado despertado do vinho, abençoou de certa forma os outros dois filhos e amaldiçoou o filho mais novo, o mais basicamente o seu neto. Bom, esse relato, ele parece muito contraditório à figura de Noé que nós conhecemos nos capítulos anteriores. Eu vou fazer questão de ler, para a gente ter uma visão. A partir do capítulo 6, é quando Noé entra em cena, né? Deixa eu me ver aqui o versículo. Versículo 5, aliás, né? Olha isso, capítulo 5. É quando Noé ele entra em cena. Era Noé, versículo 32 do capítulo 5. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, a Cão e a Jafé. Ok, vamos lá para o capítulo 6. O texto do capítulo 6 diz que a iniquidade havia tomado, a corrupção, a imoralidade havia tomado a geração antediluviana, porém, o versículo 8 diz que Noé achou graça diante de Deus. E o versículo 9 do capítulo 6, versículo 9, a parte C diz assim, aliás, vou ler todo o versículo. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos, ou seja, entre os da sua geração, do seu tempo. E o texto diz andava com Deus. Lembra que nós fizemos menção na aula
sobre essa expressão andar com Deus, andar juntinho, lado a lado? Pois é. Agora eu tenho um relato de Noé embriagado, né? Um relato de Noé embriagado, despido, e aí parece-nos, à primeira vista, que o texto nos apresenta, primeiro, uma imagem contraditória da figura do patriarca, que antes do dilúvio é apresentado como um homem justo, um homem reto e um homem que anda com Deus, e agora um homem tomado pelo vinho, embriagado, nu, desmoralizado pelo filho. Parece até ser injusto o filho ser penalizado pelo erro do pai. Isso se nós fizermos essa leitura simplória, efêmera, sem aprofundar-se no que o texto diz, de fato a gente distorce o caráter de Noé e compreende mal essa ideia de maldição no texto sagrado. Bom, em primeiro lugar, vamos lá, vamos partir para o texto. Eu trouxe o texto aqui na íntegra, o texto no original, para nós fazermos aqui algumas observações, certo? Vamos lá, está aqui. Ó. O versículo 20 diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. O verbo começar é este verbo aqui, ó, onde estou apontando com o mouse. Vayachel Noah. Vayachel Noah, ó, e passou, e começou. A forma imperfeita do verbo dá a ideia que Noé não era agricultor, ele passou a ser. Passou a ser o quê? Noah, Hadamah. Essa palavra Adamah ou Hadamah significa solo. Literalmente, nós teríamos aqui Noé, um homem do solo. E a nossa tradução traduziu essa frase por lavrador da terra. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui algum ponteiro para eu poder fazer isso. Pronto. Tá aqui, ó. Essa expressão aqui, ó, Hadamah, Hadamah, um lavrador da terra. E o texto diz: Vaitar Karem. Vaitar é um verbo, o verbo plantar. E ele plantou o quê? Uma vinha. Tá aqui, ó, Karem. Então a expressão, esse versículo 20 diz: Vayachel Noah ishi Hadamah Vaitar Karem. Ou seja, e começou a Noé a ser lavrador. O texto em hebraico permite-nos tirar aqui uma conclusão enfática. É que é tudo novo para Noé. Se ele passou, se esse verbo aqui indica, ó gente, indica que ele começou, ele se tornou um lavrador, logo ele não era. Então é importante ressaltar pela hermenêutica hebraica do texto que Noé não era um lavrador. Noé se tornou um lavrador depois do dilúvio. O texto nos apresenta aqui uma situação inédita na vida de Noé. Então, por aí a gente já desfaz aquela aparente contradição do caráter do patriarca, que ele não era uma pessoa dada à bebida alcoólica, apesar de que as bebidas que levavam à embriaguez, o vinho, a cerveja, sim, a cerveja feita do trigo, da cevada, era permitido nos tempos bíblicos, ainda que Deus proibisse a embriaguez, né? A embriaguez ela é enfaticamente proibida, mas beber era uma situação social. Geralmente se bebia em conjunto, ou seja, em comunidade. E veja que o caso de Noé está sozinho. Por quê? Porque é algo novo que surge na história, na vida
na experiência deste patriarca. Então, nós não podemos culpar a Noé e dizer, Noé, depois do dilúvio, tornou-se um bebarrão, tornou-se um alcoólatra, um homem dado aos vícios, né? Tomando vinho e se embebedando, ficando nu. Não é isso que o texto diz. Noé plantou uma vinha e dessa vinha extraiu o suco da uva e embriagou-se, ok? Ficou embriagado. E é interessante, deixa eu ler o texto aqui para vocês, bebendo o verso 21, porque eu apenas selecionei alguns do contexto dos versos para a gente analisar no hebraico. Bebendo do vinho, o texto diz que ele embriagou-se e se pôs nu. Perceba que é imediato a ação. Ele toma do vinho e automaticamente já se embriaga. É curioso que nós não vemos nem neste contexto do capítulo 9, nem nos posteriores, muito menos no Novo Testamento, nenhuma repreensão de Deus ao patriarca. Então nós não podemos culpar a Noé. Se o próprio Deus não o culpou, quanto mais nós, né? Porque pode surgir alguém tentado acreditar nessa linha que depois do dilúvio Noé se desviou, tornando-se um alcoólatra, mas o texto ele não dá margem a isso. Era algo muito novo. Ele descobriu o vinho, tomou e ficou bêbado. Não era algo do perfil e do caráter do patriarca. Texto, versículo 22, diz assim: E viu cão, ou cã, porque a expressão cão aqui, gente, deixa eu diminuir esse ponteiro que ele está muito... ele está muito forte. Então, o texto é bem claro. Deixa eu ver aqui, pronto. Cã ou ram, é essa expressão aqui, o nome do filho de Noé, o filho mais novo, que é a razão de toda a polêmica. Cadê o mouse que não quer aparecer aqui? Vai tendo paciência, irmão, que tecnologia é terrível. Sempre nos deixa na mão em algum dado momento. Pronto, apareceu. Deixa eu desligar aqui porque eu acredito que... Pronto. Então tá aqui. Essa expressão tá aqui o nome de Ram. E o texto diz o seguinte. Vaiar, vaiar Ram ani. Ou seja, literalmente, esse verbo vaiar, ram, e viu. Esse verbo aqui, vaiar, e viu. Ram, avi, veja, e viu, ram, avi. Ou seja, ele viu o quê? Avi, ou ave, é pai, certo? Pai de quem? Renaã. Aqui está o nome do seu filho. E viu Ram, Avi, pai de quem? Canaã. Nós temos aqui o que acontece na língua portuguesa, uma sentença explicativa na frase. Ele está explicando de quem Ram é pai. E por que tem importância? Porque é sobre este filho aqui, Ram, que recai a maldição. Então, Vaiar Ram Avi, Renaan et. Aqui sim, ele viu. Esse verbo aqui, viu. Viu o quê? Está aqui. O que ele viu? Ele viu a ervat. Et ervat. O que é ervat? Ervat é nudez. Ervat é nudez. Nudez de quem? Está aqui, Aviv. Aviv, gente, é o pai. Aviv por quê? Seu pai. Ele viu a nudez de seu pai. Então, o texto hebraico diz que ele contemplou a nudez de seu pai. E o texto diz aqui, Vayagat lishne errav behut
Essa expressão aqui, ó, eu vou explicar para vocês. Deixa eu separar aqui o mouse. Estou tendo alguma dificuldadezinha aqui. E deixa eu ver aqui para eu não me perder. Isso. Vayaged, o vayaged é o verbo saber. Fez saber. Fez saber a quem? E aqui tem uma expressão bem interessante, que é essa expressão, Bahut. Bahut significa fora. Hut. Hut é fora, do lado de fora. Ó, lishne, lishne, eles fizeram saber o quê? A lishne, seus irmãos. Seus irmãos. Então, essa expressão aí, ele fez saber aos seus irmãos. O que o texto nos diz, e deixa bem claro, que quando Canaã, ou Cã, ele viu a nudez do seu pai, provavelmente ele entra na tenda e vendo a nudez ele sai, e eu vou usar aqui um pleonasmo redundante para dar ênfase, não é redundante porque eu estou querendo dar ênfase. Quando ele sai para fora, isso é um pleonasmo, ele passa a contar aos seus irmãos. E é interessante, gente, porque essa expressão, uma vez que ele está dentro, ele faz saber fora a nudez. O texto é muito claro. O texto diz aqui, ó, Vayaged lishne echav bahut. E ele, né, o que é que ele faz aqui? Ele faz saber aos seus irmãos a nudez do seu pai fora. Em outras palavras, sabe o que é o que o texto hebraico está dizendo? Ele expôs a nudez do seu pai. Além de ser errado de ver a nudez, e é bem provável que essa expressão vayaged, fazer saber aos seus irmãos, dá ideia de zombaria, em tom de zombaria. Ele zombou do pai, ele ridicularizou. E nós sabemos que no mundo antigo a figura paterna tinha um importante papel, teria que ser respeitada, né? A gente vê isso na Bíblia, nas culturas antigas. A figura do pai era uma figura muito respeitada. No nosso contexto, não, mas no contexto bíblico, oriental, a figura do pai tem que ser muito respeitada. E este Ram, ao ver a nudez do pai, ao invés de ter ou saído da tenda ou coberto a nudez do pai, ele fez saber aos irmãos, ou seja, expôs, contou aos seus irmãos em tom de zombaria, em tom de chacota, de ridicularização. Veja a diferença dos irmãos. Sem e Jafé não entraram na onda, conforme nós dizemos aqui, não entraram na onda, não seguiram essa vibe, não tomaram o mesmo caminho de Cam, mas respeitando a figura do pai, foi lá, pegou uma capa e cobriu o pai. E isso é muito interessante, gente, porque o versículo 22 deixa bem claro a irreverência deste filho. Ele fê-lo saber, vai a Get Lishne, aos seus dois irmãos, Berhut, do lado de fora. E essa expressão do lado de fora, é claro que ele está dentro da tenda, ele entra na tenda. Porém, ele expõe do lado de fora a nudez do pai. Eu quero aqui abrir um espaçozinho para a gente fazer um comentário sobre essa expressão. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui tudo o que eu fiz. Deixa eu ver. Isso, está aqui. Essa expressão aqui, gente, saber a nudez do pai, ela é um tanto polêmica, porque essa expressão aqui, Ervat Avi. Essa expressão aqui é essa tradução aqui, a nudez do seu pai. Esta expressão aí, ela surgiu na Idade Média, até mesmo nos comentários rabínicos, fontes rabínicas, três possíveis interpretações. Eu vou colocar aqui o texto. Não, deixa eu dar a primeira. A primeira é que alguns sugerem que o pecado de Cã
foi muito maior do que nós pensamos ou imaginamos a partir do texto. Para alguns, o pecado de Cã foi muito mais ofensivo, e o que justificaria a maldição sobre ele. Surgiu a interpretação de que possivelmente Cã castrou o pai. O texto sagrado não nos dá margem nenhuma para adotar essa primeira linha de interpretação. Que ver a nudez aqui, vaiare et ervat avi. Essa expressão, e viu a nudez do seu pai, significa castrá-lo. Ele entrou na tenda, né, e ao ver o pai nu, em tom de zombaria, foi lá e castrou. Fontes rabínicas diziam isso, mas o texto, Deus me livre, ficar com uma interpretação tão dantesca como esta. A segunda linha de interpretação, veja, baseado em Levíticos capítulo 20, verso 11, diz assim: E o homem que se deitar com a mulher de seu pai descobriu a nudez do seu pai. Está aqui a expressão nudez, ervat. E essa expressão nudez aqui, ela tem conotação sexual. Descobrir a nudez tem conotação sexual, certo? A expressão descobrir também, ela às vezes, ela aparece pela expressão, ela é substituída pela expressão conhecer a nudez. E o verbo iadar aí é intercurso sexual. Percebam, a ideia o sentido é bem erótico mesmo, é sexo, ok? Descobrir a nudez de seu pai. Então, ambos certamente morrerão. Então, o texto está dizendo que o filho que se deitar com a mãe numa relação sexual incestuosa descobriu a nudez do pai, ou seja, desmoralizou, e este teria que ser apedrejado, tanto ele quanto a mãe. Baseado nesse versículo, alguns sugeriram que Canaã, ou Cã, foi amaldiçoado porque ele, na verdade, ao ver o pai bêbado, aproveitou para ter relações sexuais com a própria mãe, numa relação de incesto. O texto também não dá margem a isto. O texto também, a expressão vaiarer, ou vaiar, et ervat avi, estou aqui ignorando a expressão Ram avi Renaã, filho ou pai de Canaã, estou pegando apenas ele viu a nudez do pai. O texto em hebraico, até nas traduções da língua portuguesa, não dá margem alguma para essa possível interpretação de que o pecado de Cã foi um incesto com a mãe. E pasme, ainda tem uma pior. Baseado nessa expressão de descobrir a nudez, alguns entendem que essa expressão aqui, vaiar, et ervat aviv, significa ter relações sexuais com o próprio pai. Em outras palavras, surgiu na Idade Média a interpretação, e você vai encontrar comentários com essa possível interpretação. Por isso que eu sempre digo, tem que ter cuidado com interpretações de comentário, para não levar para o púlpito, por exemplo, uma coisa tão absurda quanto esta que eu vou dizer agora. Segundo esse comentário, essa expressão "e viu a nudez do pai" seria o estupro, ou seja, Cã estuprou a Noé, aproveitou que ele estava fora de si, estava extremamente embriagado, e estuprou o pai. O texto não dá margem a isso. Perceba, gente, vamos ler o versículo 23. Quando os irmãos souberam, deixa eu mudar aqui a versão. Quando os irmãos souberam da nudez, que o pai estava nu dentro da tenda, e Cã trouxe em tom de zombaria e de ridicularização, de um profundo desrespeito ao pai, o texto do versículo 23 diz assim: mas Sem, ao contrário dele, mas Sem e Jafé pegaram uma capa, levantaram-na sobre os ombros e, andando de costa para não verem a nudez do pai, cobriu. Enquanto Cã descobriu a nudez, no sentido de expô-la para os seus irmãos, os irmãos cobriu.
Então a ideia aqui do verbo vaiar é ver, é contemplar. Ele viu, tem nada a ver com relações sexuais homossexuais. Pasmem, ainda tem gente que diz porque os cananeus, descendentes de Cã, foram povos extremamente maus, de uma cultura idólatra, imoralidade muito baixa. Por exemplo, Sodoma e Gomorra são duas cidades cananeias, cananitas, da descendência de Cã. E lá em Sodoma e Gomorra nós temos o primeiro indício da homossexualidade. E alguns dizem que é resultante desse incesto, deste estupro de Cã com seu pai Noé, e que os seus descendentes proliferaram e adotaram esse tipo de comportamento. O texto não dá margem a isso. O texto não dá brecha para isso. O que o texto nos diz é que Cã viu a nudez do pai. Ok? A pergunta que não quer calar. Por que Noé, ao invés de amaldiçoar a Ram, tá aqui, ó, amaldiçoou a Renaã, ao seu neto? Gente, o filho primogênito era aquele que carregava, que era portador tanto das bênçãos quanto das maldições dos seus pais. O primogênito, progenitor da raça que sucederá a linhagem do pai. E sendo ele o primeiro filho, caberia nele carregar ou proliferar essa maldade do seu pai. Daqui a pouco eu vou explicar o que é maldição à luz da Bíblia, que difere do conceito moderno que nós temos hoje. Ok? Deixa eu passar aqui o texto. Então, ó, o texto diz: então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram sobre os ombros do seu pai, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai. Né? Cobriram a nudez do seu pai. Para mim, a expressão cobrir a nudez está aqui. Ó, vaiarraçu, vairraçu, está aqui, ó, vairraçu, cobriu o quê? O ervat, anivahem, avirem, aliás, ou seja, a nudez do seu pai. Então o texto é muito claro que o que Cã viu foi a nudez. E os seus irmãos foram lá e cobriram em tom de reverência, em tom de respeito ao pai, diferente da irreverência e da maldade do irmão mais novo, que não levou em consideração a figura paterna de Noé. Ok, vamos lá. O versículo 25 é o versículo polêmico. Então Noé disse, está aqui, ó, Vaiomer, Arur. Arur é a palavra maldito. Aru Renaã, veja, o neto. Vaiomer e disse, maldito Renaum, ou seja, aliás, Kenaã. Aqui o traçozinho aqui tem um pontozinho. Kenaã, Evet, servo, Avadim, dos servos, dos servos, Veie, ou deixa eu ver aqui que isso, Irie, ou seja, se tornará servo dos servos, Lehavi, dos seus irmãos. Gente, essa expressão aqui, ó, Arur, maldito, ela não tem a conotação que nós temos nos nossos dias. A ideia dessa palavra, maldito, não é praguejar, não é fazer um feitiço e jogar uma maldição na pessoa. Não é esse conceito ocultista que a palavra a maldição ela tem no contexto bíblico. Na verdade, a maldição no contexto bíblico apenas prefigura ou pré-anuncia um comportamento degenerado que vai se perpetuar por toda a geração. Deus disse que visita a maldade dos pais nos filhos. O que Deus está dizendo não é a maldição hereditária que a Igreja Universal ganhou muito dinheiro com essa historinha, que é preciso quebrar a maldição hereditária. Não, quando a Bíblia diz que Deus visita a maldade dos pais nos filhos, Deus está sendo justo em dizer: eu puno tanto os pais quanto os filhos que mantêm o mesmo comportamento imoral e degenerativo. Se nós pegarmos a figura de Cã, ele já é uma pessoa por si só
má, desrespeitosa, profana. E a geração que sucede de seu filho, Canaã, é uma geração ímpia. Uma geração tão ímpia, dada à idolatria, aos deuses estranhos, às práticas imorais. A Mesopotâmia, ali aquela região, foi contaminada pela cultura idólatra de Canaã. Sodoma e Gomorra era de Canaã, entendeu? Então, os israelitas muitas das vezes foram influenciados por essa cultura miserável, por essa cultura desgraçada, promíscua, de prostituição, idolatria e todo tipo e toda sorte de imoralidade. Então, essa maldade aí foi perpetuada, não porque não porque Noé amaldiçoou, mas porque Cã já tinha no seu traço genético, biológico, esta maldade que foi perpetuada para o seu filho e, consequentemente, para todos os seus descendentes. Então, quando a Bíblia fala de maldição, não é uma praga jogada sobre a pessoa, mas apenas um pré-anúncio. Podemos dizer que um anúncio profético de como será a geração daquele homem que já é mau, o seu tronco genético. Cã já é um homem mau, nós podemos perceber no texto que, independente se Noé tivesse amaldiçoado ou não, Cã seria os cananeus, a descendência de Canaã, de Cã ou de Canaã, seria como de fato está prescrito na Bíblia. Né? Aquilo que os psicólogos já hoje já sistematizam, dizendo que o filho ele herda certas características biológicas, genéticas, emocionais, comportamentais dos seus pais. Então, a descendência de Cã foi má porque o seu pai, Cã, era mau. Então, quando Noé amaldiçoa, ou maldito, né? O texto deixa bem claro aqui, ó, e ele diz: maldito seja. O verbo pode até estar, eu não analisei o verbo, mas é provável que esse verbo está no modo imperfeito, que aponta para uma ação que ainda ocorrerá, mas ocorrerá por meio de uma maldade que será perpetuada na descendência. Entendeu? E por isso que Noé, de certa forma, pré-anuncia a maldição do pai que será passado para o filho, para o neto. Por isso que a maldição recai, o anúncio da maldição recai sobre o neto Canaã ou Canaã. Ok? Vamos lá. Gente, e aí vem a polêmica. Ora, se a maldição recai sobre o neto, tá aqui, ó, recai sobre esse aqui, recai sobre o neto de Noé, sobre Canaã, e daqui vem, e aqui eu vou colocar aqui, vou tentar escrever, os negros. Eu já vi, gente, até um comentário de pessoas dizerem assim, se eu olhar para a África é um lugar terrível, desgraçado, miserável. Sem dúvida, aquela geração ali é a geração que foi amaldiçoada por Deus através de Noé. Isso é absurdo, é dantesco. Mas pasme que muitos teólogos, e é possível que muitos crentes pensam assim, que os negros são amaldiçoados, por quê? Porque Noé amaldiçoou seu filho, o seu neto Canaã. Eu vou desfazer isso baseado nos estudos que eu fiz, nas pesquisas que eu fiz. Se assim Deus nos der graça para isso. Em primeiro lugar, vale ressaltar que Canaã, foi o único dos filhos de Ham, de Cã, que foi amaldiçoado. Ora, irmão, como assim? Vou mostrar um mapa para ver se facilita. Veja aí. Aqui estão os três filhos. Aqui estão os três filhos de Noé. Deixa eu tirar isso aqui. Espera aí, viu? Então tá aqui. Jafé, Cã e Sem. Conforme vocês podem ver nesse gráfico aí, Cã não só teve Canaã. E o texto sagrado, gente, é só ler o texto, versículo 25, maldito seja Canaã. Em outras palavras, maldito seja esse daqui, ó, Canaã.
Cush não foi amaldiçoado, Mizraim não foi amaldiçoado, Put não foi amaldiçoado, somente Canaã. Isso é importante dizer. Nós sabemos que a teoria mais acatada hoje, de que, porque o texto de Gênesis diz que de Jafé, Cã e Sem virão todas as famílias, todas as pessoas da terra, né? E aí dizem que Jafé ocupou uma parte da Europa, Cã ocupou a África e Sem ocupou uma parte da Ásia. Isso, gente, é uma visão mais ou menos aproximada, não é nada concreto, não. Só para vocês terem ideia, os sumérios, quando dominavam ali a região da Mesopotâmia, os sumérios eles eram jefatista, ou seja, era jafetita, era de Jafé. Vejam, os sumérios que ocupavam a Mesopotâmia não eram semitas, não eram semitas, era jefatista, nomezinho complicado, jefatitas, era de Jafé, entendeu? Eles não eram semitas. Depois veio Elam, que era semita e ocupou o território. Então perceba que não há nada aqui fixo da qual a gente pode bater o martelo e só, olha, esses 3 filhos repovoaram os determinados cantos da terra e isso é preciso, é 100% certo. Não! Como eu trouxe aqui o exemplo. Se Jafé ocupou uma parte da Europa, então por que no início da história ali da Mesopotâmia era ocupada por Jafé, jafetitas? Ou seja, não era para estar na Europa, uma vez que a teoria diz que esse Jafé, esse filho de Noé, ocupou a parte da Europa? Então não há nada concreto para a gente bater o martelo e dizer que a terra foi distribuída conforme esses 3 filhos, de modo como o texto nos apresenta. Não. Ok? Essa é a primeira informação que eu queria trazer a partir deste gráfico. Que essa teoria de que a Terra foi dividida dessa forma, a ocupação geográfica de Jafé, Europa, Cã, África e Sem, Ásia, não é precisa. Não é precisa. Conforme eu mostrei o exemplo dos descendentes de Jafé, que ocuparam uma parte da Mesopotâmia, e depois vieram os elamitas, que são da descendência de Sem. Então não é algo preciso, que a gente tem aqui uma descrição precisa para demarcar geograficamente o território que estes 3 filhos de Noé ocuparam. Vale ressaltar porque quando a gente lê o texto da maldição, parece que Canaã os filhos de Canaã, todos eles foram rebaixados à miséria, ao controle, à subserviência, a viver como escravos. Isso é um equívoco. Tá aqui, Cã. De Cã veio Cush, que provavelmente foram os etíopes. Olhe, de Mizraim, os egípcios. Put, os líbios. E dentro aqui ainda tem, porque da descendência de Cã vieram os babilônicos, da descendência de Cã vieram os egípcios, da descendência de Cã vieram os, agora me fugiu, assírios, babilônicos, sim, assírios, babilônicos e egípcios. E pasme, nenhum desses povos tinha pele negra. Ora, mas ela é descendência de Cã, não de Canaã. Canaã é o filho primogênito. Então, entendam, de Canaã, Cã teve vários filhos e a maldição caiu sobre Canaã. Mas é interessante notar que a descendência de Canaã nunca esteve na África. Como assim, irmãos? Como assim, irmão Netinho? Veja só. Canaã, esse filho aqui, esta descendência aqui, segundo o texto de Gênesis 9:25, que foi amaldiçoada, nunca esteve na África, no território da África. Está aqui, ó. Está aqui Cã, que ocupou a região ali próxima do Egito. Olha aqui, gente, deixa eu colocar aqui a caneta para vocês verem. Está aqui, ó. Canaã. Está vendo aqui? Jordânia, Israel e Canaã. Em outras palavras, sabe para onde foi os descendentes da nação, ou do homem, ou do filho, ou do neto de Noé que foi amaldiçoado? Para o oeste.
de Israel, ali do Mediterrâneo, a oeste do Mediterrâneo. Em outras palavras, queridos, em outras palavras, esse povo que ocupou essa região aí do oeste de Israel, e nós vemos no texto bíblico Deus proibindo que o povo de Israel, ao chegar na terra prometida, tivesse cuidado com este povo aqui, ó, os cananeus, descendentes de Canaã, que tinham práticas idólatras, imorais. Ora, Israel não fica na África, Israel fica na Ásia. Então, logo, os descendentes de Canaã nunca foram para a África, eles ocuparam a parte ali do oeste do território de Israel, eram povos vizinhos a Israel. E outra, eram povos caucasianos. O que é um povo caucasiano? De pele branca. Então, essa ideia de que os negros foram amaldiçoados por Deus através de Noé é um disparate, não tem cabimento, não tem fundamento bíblico, é apenas um resquício de um certo preconceito internalizado, mas não bíblico. Vou sintetizar para ver se ficou melhor para vocês. Vamos lá. Conforme nós lemos em Gênesis 9, que Cã viu a nudez do pai e Noé amaldiçoou seu filho Canaã. Está aqui, Canaã. Ele amaldiçoou a Canaã. Ok? O seu neto. O seu neto, Canaã, foi quem recebeu a maldição de ser servos dos seus irmãos. E isso de fato aconteceu. Quando Israel chega em Canaã, não é à toa que a terra prometida é chamada de quê? Canaã, porque estava ocupada pelos cananeus, o povo que foi amaldiçoado de pele branca, nunca estiveram na África. E quando eles chegaram, os israelitas, que é da descendência de Sem, quem tornou-se servo deles? Os cananeus. Quem tornou-se senhor da terra? Os semitas, né? Semitas. Assim como Jafé também, alguns territórios que eram ocupados, por exemplo, pelos cananeus, foram ocupados pelos jafetitas, na verdade. Então nós vemos aqui que essa ideia de escravidão aqui, de ser servo, é de domínio territorial, não tem nada a ver com a ideia de escravatura que ocorreu durante o período das colonizações, né, em que os negros foram utilizados como mão de obra barata, escravo humano. Tem nada a ver com isso. É o domínio, o território. E nós vemos que Canaã perdeu o território para os semitas, né? Os cananeus perderam o direito de dominar a terra, tornaram servos dos semitas, ou seja, os israelitas. Então, ó, veja só. E conforme eu falei, Cã teve 4 filhos, Cuxi, Zrai, Put e Canaã. Desses 4 filhos vieram os cananeus, vieram os egípcios, os etíopes, os babilônicos, os assírios, ok? E Canaã, o neto que foi amaldiçoado, ele ocupou o território ali ao redor, a redondeza de Israel, conforme nós podemos ler no texto sagrado. E conforme está aqui no mapa para vocês olharem, está aqui, ó, Jordânia, Canaã, ó, Israel está aqui, né? E Canaã está aqui embaixo. Esse povo nunca habitou na África, gente, mas sim no território asiático, ao redor do povo de Israel. Entendeu? Então a ideia de que esse povo deu origem à raça negra não tem fundamento histórico, não tem fundamento teológico, não tem fundamento bíblico. E dizer que a maldição foi a cor da pele e a escravidão dos negros, que a história está aí para contar, baseado nesse texto, como se fosse um direito legal, também não tem cabimento nem tem fundamento bíblico. Deus em Cristo vos abençoe. Qualquer dúvida, nós estamos disponível aí no grupo, mande aqui um comentário se você não entendeu corretamente o que eu quis passar, certo? E pesquise bem sobre o assunto, vale a pena. Se vocês tiverem um outro texto, deixa eu desligar aqui, viu? Se vocês tiverem um texto também que queira eu faça um comentário, coloque lá como sugestão no grupo. Deus abençoe vocês.